Graça e paz. Continuo me chamando Edirlan, pela graça e misericórdia do Senhor, totalmente dependente, cada dia mais dependente da graça dele, porque só a graça dele que nos sustenta, só a mão do Senhor que nos sustenta nesse mundo tão corrompido e difícil que temos vivido. E no amor do Pai, vamos completar a missão. Amém? No amor do Pai, vamos completar a missão. Os batistas brasileiros, no mês de março, ao longo de todo o mês de março, estão trabalhando este tema de missões nacionais. Então, no amor do Pai, nós vamos completar a missão. Vamos completar a missão porque todos somos responsáveis pela missão global. E esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Abramos nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 8. E assim diz a palavra do Senhor. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E chamavam uns para os outros, dizendo, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e o templo se enchia de fumaça. Então eu disse, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim e, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra do Senhor. O ano em que morreu o rei Uzias era aproximadamente 740 a 739 a.C. E foi um período bastante complicado no reino de Judá. Na história de Israel, houve uma cisão entre as 12 tribos. 2 tribos encabeçadas pela tribo de Judá, mas ao sul se tornaram o reino de Judá. E as outras 10 tribos ao norte como reino de Israel. O ministério de Isaías foi no reino do sul. E nesse período, especificamente, entre 740 e 739 a.C., com a morte do rei Uzias, o trono ficou vago. E todos nós sabemos, no contexto político, que quando
sai uma administração e entra outra administração, e principalmente quem é funcionário público aqui sabe disso, existe um momento de transição conturbado. Pessoas saem, pessoas entram em cargos, as coisas não ficam muito bem claras sobre o que fazer, como fazer, e até se estabilizar leva um tempo. Vendo essa fragilidade no reino de Judá, os assírios viram como uma oportunidade para atacar e dominar o reino de Judá. E assim, o rei vai travar um pouquinho a língua, porque o nome desse rei aqui é meio complicado. Tiglat-Pileser III era o rei assírio que fez uma incursão nos anos que se seguiram ao reino de Judá. Como em outros períodos de Israel como um todo, o reino norte, o reino sul, sempre que o povo se afastava do Senhor, vinha a dominação de povos estrangeiros sobre o povo de Israel. Mas aí sempre, quando o povo se arrependia, muito pela pregação de algum profeta que o Senhor levantava e trazia mensagem de arrependimento, então o povo novamente subjugava os povos que estavam contra ele. E dessa vez, o Senhor novamente levanta um profeta, uma voz para denunciar ao povo de Judá que eles estavam se afastando do Senhor, que eles estavam pecando contra o Senhor, se contaminando com as religiões pagãs dos povos que estavam ao seu redor. E mais uma vez, o Senhor traz a mensagem de arrependimento e também de punição. E o despertar para essa mensagem, despertar do profeta para levar essa mensagem, foi através da visão que nós lemos agora há pouco. Deus levanta Isaías, mas de uma forma surpreendente e sobrenatural. Nós não temos exatamente o registro de onde exatamente aconteceu, mas a descrição de Isaías é que ele teve um arrebatamento nos sentidos. E ele viu a visão do templo de Israel. E nessa visão ele viu no templo, o trono do Senhor, em toda a sua majestade. Uma visão de anjos que subiam e desciam, que clamavam ao Senhor, a sua santidade. Mas o mais intrigante, e o que eu espero que você perceba, é que o Senhor, ele traz uma missão. E esse é o ponto 1. O chamado de Deus é universal. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Perceba que Deus ele não direciona, apesar de que a visão era de Isaías, mas Deus ele não chama Isaías diretamente. Ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 19 e 20, nós encontramos, e nós não vamos ler, mas creio que pelo menos a maioria de nós sabe o que está registrado, que é a grande comissão de Jesus, né, que chama cada um de nós, seus servos, seus discípulos, para cumprir o ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os, ensinando-os, fazendo discípulos e por aí vai. Todos nós, todos, sem exceção, do mais novo ao mais velho, do mais magrinho ao mais gordinho, todos nós aqui temos a missão de pregar o Evangelho. Quer seja na esfera mais próxima, nossa família, nossos vizinhos, quer seja na esfera média, nosso bairro, nossa cidade, quer seja na esfera mais distante, nosso estado, nosso país, o mundo inteiro. Essa missão foi nos confiada. E essa é a missão global que, através do seu Filho Jesus, Deus nos confiou. E nesse momento em que lemos no texto de Isaías, a missão também está sendo dada de forma global. Isaías poderia ter ficado quietinho na dele ali. Ó, que visão maravilhosa. O Senhor está chamando alguém. E sabe, percebe que muitas vezes é essa a nossa atitude? Quando vem um pregador, um missionário, um pastor, ou até mesmo um dos nossos pastores e pregadores habituais aqui da igreja, e traz a mensagem de que nós precisamos, no amor do Pai, completar a missão, nós nos sentimos muito confortáveis no meio da multidão, porque a missão ela é global, ela é de todos. Mas muitas vezes nós não sentimos que essa missão ela é pessoal. Mas e é inevitável dizer que, independente de que Isaías tivesse dito eis-me aqui ou não, independente de que eu ou você façamos ouvidos moucos e deixemos para lá a mensagem que está sendo pregada, a missão vai ser completada. Deus irá levantar um profeta, Deus irá levantar uma profetisa para ir aos campos, para pregar, para cumprir a missão. Talvez com algum gap de tempo, talvez com algum prejuízo, mas o Senhor fará cumprir a sua vontade. Mas, será mesmo que você e eu, que eu também me incluo, nós vamos deixar essa oportunidade passar? Essa oportunidade de ouvir a voz de Deus e servi-lo, levando o Evangelho de forma genuína, de forma pura, de forma simples, àqueles que nos rodeiam, àqueles que estão perto, ou talvez longe. E no momento em que o Senhor diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus espera uma atitude. Deus esperava uma atitude de Isaías. Uma atitude voluntária, corajosa. Assim como Deus também espera de mim e de você. E quando nós formos confrontados com a mensagem de serviço, nós também digamos, eis-me aqui, envia-me a mim. E esse é o poder de uma decisão. Isaías responde prontamente ao chamado de Deus, mas será que eu e você, nós responderíamos da mesma forma? E qual tem sido essa resposta ao chamamento do Senhor, a esse confronto? Deus busca corações dispostos, independentemente de talentos ou habilidades.
disponibilidade é mais importante do que a nossa capacidade humana. Lembram daquela música, Não Há Inúteis, de Armando Filho? Há quem diga que nada consegue fazer para Deus. É tão grande a sua timidez. Não se apropriou daquilo que já é seu. Talvez se esqueceu do que Deus fez. Eu vim aqui dizer em notas de uma canção, aleluia. Quem vive com Jesus não é inútil, não. É só buscar na fonte que virá poder. E essa timidez vai desfazer. Não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser se encher, será usado, terá poder. É exatamente isso. Não há inúteis. Mas por que nós muitas vezes nos achamos inúteis para o serviço ao Senhor? Por que nós achamos que somos incapazes de sermos missionários em um campo? Incapazes de fazer um PG, liderarmos um PG, não é isso, Manuel? Manuel se depara muito com isso. Ele identifica o potencial de uma pessoa, chega junto para conversar, e a pessoa diz, não, ainda não, tal. Porque a autoimagem está distorcida. Porque enxerga com um ponto de vista humano, entendendo que são suas próprias habilidades, capacidades que farão com que haja um sucesso no seu PG. Olham para si e dizem, eu não tenho a habilidade suficiente para ser um missionário. Porém, o Senhor não olha como olha o homem. O homem vê o exterior, a visão humana é limitada, a autovisão, ela é limitada. Mas Deus, quando Ele olha para nós, Ele não olha pelo nosso passado, Deus olha pelo nosso potencial quando nós nos entregamos na mão dEle. Você consegue perceber isso? Semana passada, eu trouxe aqui no momento de oração o testemunho e minha gratidão a Deus por ter passado na seleção do mestrado. E eu falei naquela ocasião de que no dia da prova, por não ter me preparado como eu achava que seria o suficiente, eu não queria fazer a prova. E caiu exatamente num sábado antes, num domingo antes do carnaval. Tinha atividade aqui na igreja, eu estava com vontade de participar aqui do evangelismo do Olinda Bia. Então, mas aí a minha esposa, minha sábia esposa, disse, meu filho, você já não pagou? Vai, faça a prova. Você não tem nada a perder. Você já pagou? Então vá lá e faça. E fui confiado no Senhor que a vontade dele iria prevalecer. Meus irmãos, Deus, pela misericórdia dele, eu digo que é só pela misericórdia dele, proporcionou que na minha linha de pesquisa a qual me inscrevi, não se inscrevesse nenhum candidato PCD. E a vaga que tinha para o candidato PCD foi colocada à disposição. E quem é que estava na vez para entrar? Quando nós colocamos diante de Deus
em atitude, assim como teve Isaías a atitude de que, não, Senhor, ele não parou para perguntar, Senhor, um minutinho, como é que vai ser mesmo para ir aí? Me diz aí as condições para ver se dá para eu ir. Ele não disse, Senhor, o Senhor está querendo enviar, mas enviar para onde? Ele somente disse, eis-me aqui, me envia. Ponto. Ele confiou, ele entregou ao Senhor. E assim foi. Essa é a atitude que Deus espera de nós. Diferente de um outro personagem que nós encontramos na Bíblia, Moisés, que quando Deus chama ele para libertar o povo de Israel lá do cativeiro do Egito, ele, Senhor, mas eu sou pesado de língua, mas Senhor, e se o faraó não quiser deixar, mas Senhor, e tal, desculpas, até que Deus se enfureceu e disse, eu te chamei, você vai, ponto. Da mesma forma, Jonas, que não queria pregar aos ninivitas, então ele foge por outro lado. Deus diz, vai para Nínive, ele corre para Tarsis. Mas aí Deus proporciona situações para que ele vá. E ele foi. A contragosto, mas foi. Quando Deus quer salvar alguém, ele move céus e terra. E não é clichê de evangélico dizer que Deus abre porta onde não tem janela. Porque Ele abre. Como eu disse, nossa autoimagem, ela é limitada, ela é falha. Mas quando Deus ele tem o propósito de salvar vidas, Ele mobiliza pessoas que não estão no nosso campo de visão. Ele traz pessoas de longe para estarem conosco. Ele faz com que situações aconteçam para que você possa levar a sua mensagem. Porque a provisão, o modo, o como é dele. E ele só espera que nós tenhamos a atitude de dizer, eis-me aqui. O evangelho deve alcançar até os confins da terra. Atos 1:8 e também Mateus, como já citei antes. A responsabilidade é da igreja, é minha, é sua. Mas nem todos temos o mesmo papel nessa missão. Deus chama todos, porque a missão ela é global. Todos nós estamos mobilizados para levar essa missão. Mas nem todos serão missionários no campo. Alguns serão intercessores. Dentro do seu quarto, na quarta-feira, aqui na igreja, na jornada de oração ao longo do dia ou no culto da noite. Ou no momento que tivemos ontem, como El falou, a muralha de oração. Alguns, o Senhor irá abençoar para contribuir. E ele servirá ao Senhor com os seus bens, ajudando a manter os campos missionários. E há um detalhe muito importante, minha gente. Quando nós reconhecemos, e aí me desculpe se você que assiste pela internet é cético, né, e tem reservas quanto a dízimos e ofertas na igreja, mas é a pura verdade. Quando nós entendemos que tudo é do Senhor, tudo que nós recebemos, tudo que nós ganhamos, tudo que chega à nossa mão, é porque a mão do Senhor, ela se estendeu sobre nós para abençoar, e que os nossos recursos estão à disposição do Senhor.
o Senhor abençoa ainda mais. Pode perguntar a qualquer pessoa próspera, de qualquer contexto religioso, como é que ele trata as suas finanças. Se ele reconhece ou não, se ele é fiel ou não nos dízimos e ofertas, e você vai perceber que o Senhor honra a quem lhe dá a honra com os seus bens. E então, a missão é global, mas nem todos terão o mesmo papel. Uns irão interceder, outros irão contribuir e outros Deus o preparará para ir em loco ao campo. Estar na linha de frente, pregando o evangelho, se expondo muitas vezes ao perigo, se expondo e expondo sua família à adversidade do campo missionário, que infelizmente, às vezes, falha no fluxo da cadeia de recursos. Mas, como eu disse, o Senhor provê. O Senhor provê. Eu não tenho dúvida, Joel, que a salinha lá de Concepción, Assunção, Encarnação. Obrigado. É porque você está aí, eu estou aqui, a idade já chegou aqui, o ouvido não... A memória também está muito boa, não. Vai chegar. Se é propósito do Senhor que essa salinha aconteça, ela vai chegar. Mas como falei no início, a missão ela é global. O confronto da mensagem vem para todos. Às vezes eu me escondo na multidão. Mas a responsabilidade, ela também é individual e é coletiva. Todos somos chamados a participar, seja diretamente indo, seja indiretamente intercedendo e sustentando. A igreja local tem um papel crucial no envio de missionários. A missão é global e começa onde nós estamos. E não pode parar por aí. E eu dou graças a Deus, porque esta igreja, ela é uma igreja missionária. Hoje temos quantos missionários, Marco? São 6 campos, 6 a 8 campos missionários. E se Deus quiser, teremos mais em breve. Porque o mundo precisa. Nossas igrejas batistas como um todo precisam se despertar para a mensagem missionária do Senhor. Porque no amor do Pai, nós precisamos completar a missão. E se a mensagem ela é individual e coletiva, lanço uma pergunta para reflexão. Qual tem sido a sua parte nessa missão? 10 campos. Valeu, Marco. Qual tem sido sua parte? Individualmente, coletivamente, como igreja, nós estamos com 10 campos missionários. Coletivamente, nós estamos intercedendo. Mas, pessoalmente, como você tem contribuído para completar essa missão? Por fim, o quinto e último ponto, meus irmãos, para nos encaminharmos para o final do culto. O poder e a provisão vêm de Deus. Isaías não foi sozinho, Deus o capacitou. Nossa resposta deve
Deus promete estar conosco. No Ide de Mateus 28, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, nos capacitando. E da mesma forma como o anjo desce com a brasa viva na pinça e toca na boca de Isaías, o purificando do pecado, o Senhor também nos concedeu o seu Espírito para que sejamos capacitados para a sua obra missionária. E aí já não temos, e aí já não temos mais desculpa. Já não podemos dizer: não, eu não tenho capacidade para ir, eu não sei o que fazer, não importa. Assim como Isaías disse: eis-me aqui, não importa. O Senhor te encaminhará para onde Ele deseja que você leve a mensagem de esperança. Deus continua perguntando a mim e a você: quem há de ir por nós? Qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a sua atitude? Nossa resposta deve ser uma só: eis-me aqui. Como servos e servas do Senhor, como crentes que foram redimidos, salvos pelo Senhor, pago por um alto preço, o sangue de Jesus, e recebendo o amor do Pai, que nos constrange a ter uma atitude de fé e se encaixar de alguma forma nessa missão. Sejamos agentes da missão global do Senhor. Comece onde está e vá até onde Deus te enviar. Que essa mensagem inspire os nossos corações a assumir nosso papel na obra que não é nossa, mas é nossa missão. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Amém.